Bonitos, eu vim aqui para poder falar com vocês sobre os ângulos e é muito importante também porque vocês vão precisar para resolver alguns exercícios. Então vamos lá, o que são ângulos? Então pessoal, é o seguinte, ângulo ele vem de uma abertura, então vamos lá, imaginar uma abertura aqui. Essa região que eu fiz é esta abertura aqui, é uma abertura que eu estou fazendo, eu estou formando um ângulo, ok pessoal? E aí é o seguinte, o ângulo ele é dado numa unidade de medida. Que unidade de medida é essa? O ângulo ele é dado em graus. Então eu vou ter essa bolinha aqui em cima que são os graus, ok? Então eu posso ter ângulo de 0 grau, ângulo de 100 graus, ângulo de quantos graus eu quiser. E aí, pessoal, é o seguinte, para a gente começar a classificar os ângulos, a gente tem que começar pelos mais fáceis, que é o primeiro deles, é o ângulo reto. Beleza, como é que eu vou fazer esse ângulo reto, pessoal? O ângulo reto funciona da seguinte forma, ele mede exatamente 90 graus, esse é o valor do ângulo reto. E se vocês pararem para poder pensar, ó, o ângulo de 90 graus ele faz um L perfeitinho, ok? Então esse ângulo aqui em L, ele mede 90 graus, ok? E eu chamo esse ângulo de ângulo reto, porque ele faz são duas linhas retas, é encontro de duas retas, ok? Toda vez que agora eu vou mudar para os ângulos que são chamados de ângulos agudos. Os ângulos agudos, pessoal, é o seguinte, eles são ângulos que são menores que 90. Então, todo ângulo que ficar entre 1 e 89, eu vou chamar esse ângulo de ângulo agudo, ok? Então, ó, se vocês repararem aqui, ó, esse espaço aqui, ó, que eu vou pintar aqui agora de laranja, ó, é um ângulo, certo? Esse ângulo é um ângulo pequeno, é um ângulo menor do que 90. Se ele é um ângulo menor do que 90, eu classifico ele como um ângulo agudo, ok? Então vamos supor aqui que esse ângulo tenha 45 graus. Então eu venho aqui e coloco 45 graus, ok? Onde a gente encontra esse ângulo aqui? Geralmente na porta, quando a gente vai abrir a porta, se a gente abrir uma brechinha assim da porta, aí a gente acha esse ângulo de 45, ângulo de 60, ângulo de 30, essas pequenas aberturas da porta. E aí, pessoal, a gente vai para o ângulo obtuso, que é esse aqui, ó, o ângulo que é maior do que 90. Repara, ó, eu vou fazer o traço da onde deveria estar o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus ele deveria estar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Se eu tivesse com um ângulo aqui, seguindo essa linha laranja e a linha preta, eu teria um ângulo de 90. Mas repara que esse ângulo ele é maior do que o meu ângulo de 90. Então eu chamo esse ângulo de ângulo obtuso. Então um ângulo que é maior do que 90 graus. Então esse ângulo aqui provavelmente deve estar em torno de 120 graus. Ok? Então eu digo que esse ângulo aqui, o ângulo de 120 é um ângulo obtuso. E aí, por último e não menos importante, a gente vai falar sobre o ângulo raso. Seguinte, pessoal, repare, eu tenho uma reta daqui até aqui e uma outra reta daqui até aqui. Se vocês derem uma olhadinha, eu estou fazendo uma meia volta. Toda vez que eu tiver uma meia volta, eu tenho um ângulo que é chamado de ângulo raso. Esse ângulo raso, ele mede 180 graus, ok? É uma regrinha. Agora, pensa comigo. Onde que a gente encontra esse ângulo raso aqui? Vou dar um exemplo, uma bailarina quando abre o espacá dela, né? Eu não vou conseguir fazer com o dedo, mas quando ela abre lá o espacá dela, ela consegue fazer um ângulo de 180 graus, ok? Seguindo a sequência aí é o seguinte, ó, vamos pensar, agora é raciocínio rápido. Outro tipo de ângulo que eu tenho é chamado de ângulo giro ou volta. Ele não está escrito aqui nessa folha, mas eu quero que vocês pensem comigo, ó. Vou usar até uma caneta de outra cor, vou usar a caneta verde. É o seguinte, pessoal, ó, pensa comigo, se eu tenho meia volta e ele vale 180, se eu resolver fazer mais meia volta aqui na parte de baixo, eu vou ter mais 180 graus, beleza? Se eu juntar, ó, agora eu tô considerando o ângulo inteiro, ó, dei a volta completinha, ou seja, eu tenho 180 mais 180 da parte de baixo. Se eu juntar os 180 da parte de cima com 180 da parte de baixo, eu vou criar um ângulo que é de 360 graus, e esse ângulo é chamado de giro, ok? Giro ou volta, porque ele vale 360 graus. Ok? Entendido isso? Belezinha? Então tá beleza.